Olá, eu sou Herta Helena e esse é o Justiça Cidadã, o programa que leva o juiz até a comunidade. Justiça Cidadã é um programa semanal produzido em parceria pela APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, e o jornal Diário de São Paulo. E neste programa nós discutimos e aprendemos sobre os nossos direitos e as nossas obrigações. Hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Jamil Nakadi Júnior, que é juiz da 9ª Vara Civil de Guarulhos. Olá, Dr. Jamil, tudo bem? Tudo bem. E está conosco para falar sobre o Juizado Especial Cível. Também está conosco a doutora Valéria Lagrasta Lucchiari, que é juíza da 2ª Vara de Família de Jundiaí. Tudo bem, doutora? Tudo bem. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, o Juizado Especial Cível. Todo mundo já ouviu falar do juizado de pequenas causas, mas poucas pessoas sabem que hoje o juizado de pequenas causas é o Juizado Especial Cível. E para explicar como funciona o juizado, quem pode acessá-lo e o que a gente pode pedir através do juizado, o Dr. Jamil vai falar conosco hoje sobre todos esses detalhes. Dr. Jamil, vamos começar então pelo juizado, pela origem do juizado. Que tipo de ação que pode ser proposta no Juizado Especial Cível? As ações que podem ser propostas no Juizado Especial Cível são, em geral, as que têm até 40 salários mínimos. Esse valor é bastante alto, cerca de R$25 mil hoje em dia. Então, qualquer causa que tenha até 40 salários mínimos, a pessoa pode se dirigir até o juizado. E se essa causa tiver até 20 salários mínimos, ou seja, cerca de R$15 mil, você pode ir sem advogado, diretamente no balcão de um Juizado Especial Cível e fazer o seu pedido diretamente no balcão para os atendentes do judiciário. E qualquer tipo de ação pode ser proposta no juizado? Por exemplo, uma ação de alimentos, uma ação de regulamentação de guarda também pode ser feita no juizado? Há algumas exceções previstas na lei, entre elas a mais importante é a ação de alimentos. Porque nas ações de alimentos, como temos o interesse de um incapaz, não pode ir ao juizado. No entanto, as ações de alimentos, há um outro local que as pessoas podem procurar sem advogado, que são os CEJUSCs, que são Centros Judiciários de Solução de Conflitos aqui do Tribunal de Justiça. E só para ficar um pouco mais claro, quando a gente fala incapaz, a gente está falando de quem exatamente? De que idade até que idade? Perfeito. Os incapazes, em geral, são as pessoas que têm alguma incapacidade mental ou também aqueles que são menores de 18 anos. Então, nessas ações em que as pessoas ainda não completaram 18 anos, há necessidade de recorrer ao judiciário normal, uma vara cível para as ações. E como a pessoa sabe qual unidade do judiciário que ela tem que procurar? Qual unidade do juizado que ela tem que ir? As ações são impetradas, em regra, no domicílio do réu. Então, imagine que a senhora o senhor se envolveu num acidente de trânsito. No momento da batida, geralmente as pessoas pegam e tiram foto do veículo, pegam o endereço, pegam os documentos da pessoa e dizem que vão resolver aquele problema ali mesmo. Mas por algum problema vocês acabam não resolvendo. Então, tendo o endereço da pessoa, você vai se dirigir ao juizado daquele domicílio, onde a pessoa reside. Essa é a regra. Mas no caso de acidente de trânsito especificamente, se aconteceu esse acidente em um município onde você reside, você pode escolher lá também para ingressar em juízo. Hoje em dia está bem mais fácil, né? Porque hoje, na hora que acontece um acidente de trânsito, como todo mundo tem celular, já tira a fotografia na hora, né? Isso é uma dica importante. Se você se envolver em algum tipo de acidente, é legal já documentar na hora como ficou o estado, porque uma das coisas que se discute muito depois é se era aquele tamanho do estrago ou se o estrago foi maior, né? Tirando a fotografia já fica bem mais fácil, né? É verdade. E umas ações bastante recorrentes nos juizados são as de acidente de trânsito. As pessoas dizem que vão resolver as questões e acabam não resolvendo qualquer problema. Outra ação muito importante que corre nos juizados é a cobrança de seguro, por exemplo. A seguradora se recusa a pagar o seguro que você já tinha contratado anteriormente por conta de um acidente de trânsito. Então, todas as ações, independentemente do valor do dano,
né, do valor do seu prejuízo lá no seu veículo, você pode ingressar diretamente no juizado. E como disse, até 20 salários mínimos, ou seja, cerca de R$15 mil, você pode se dirigir diretamente sem advogado. Isso é um ponto diferenciador do juizado, porque reduz os custos, né, ou seja, é gratuito. E facilita também o acesso, né? Agora, por exemplo, no caso da seguradora, ele vai entrar com a ação sem advogado, vamos supor que fosse até 20 salários. E depois, no procedimento, a seguradora tem advogado, mas aí ele vai ficar sem advogado, vai responder sozinho contra um advogado? Então, caso a seguradora, em geral, elas levam um advogado, na hora o juiz propõe para a parte que está sem advogado, para você que foi lá diretamente, sem advogado, se você quer o auxílio de um advogado. Se o senhor quiser, a senhora quiser, ele vai permitir que um advogado que está de plantão possa participar da audiência para defender o senhor. E ele vai pagar por esse advogado? Não, esse valor não é pago, é pelo convênio que tem da Defensoria ou da OAB, e isso não é pago. Você falou no início, né, que a ação de alimentos não pode ser pelo juizado, né? E como é que é? Então, entra nesse Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o que a pessoa tem que fazer? O CEJUSCs, ou Centros Judiciários de Solução de Conflitos, ele necessariamente ele cabe qualquer tipo de ação. Então, a primeira vez que aquelas consultas que geralmente você faz com seu amigo, que é juiz, que é advogado, e você não quer gastar, está na dúvida, você pode ir diretamente no CEJUSC e perguntar lá, de certa forma fazer o pedido lá. Por exemplo, então os alimentos, a pessoa, o marido não está pagando os alimentos do filho. E aí você pode ir até lá e explicar a situação, contar a sua história. A partir da sua história contada, você vai trazer alguns documentos que eles vão pedir lá, RG, CPF, o endereço, o comprovante de endereço do pai, para poder começar a ação judicial. Na verdade, o CEJUSC, melhor dizendo, não é nem processo, é uma fase que a gente chama de pré-processual, ou seja, antes do processo, e que você pode resolver o problema ali mesmo. Isso tem acontecido em muitas audiências de conciliação sem necessidade de ingressar em juízo. Porque aí se eles fizerem um acordo ali está resolvido, né? Isso. E importante, pessoal, não esqueça da certidão de nascimento, né? Que é o que comprova a paternidade da pessoa, né? Que está sendo acionada. Agora, vamos voltar para o juizado um pouquinho. Como é que é o procedimento? Então, eu fui lá, levei a documentação que eu tenho, vamos pensar no caso de uma batida de carro. Levei tudo que eu tenho, tirei as minhas fotos com o celular no momento lá da batida, peguei os dados da pessoa, endereço, proponho essa ação lá. Vou lá, converso com o funcionário, é ele que vai redigir a ação? Isso. O funcionário, o senhor vai até o balcão do juizado e explica a sua história, né? O que aconteceu. Você vai narrar os fatos como eles aconteceram. E vai lá contar, olha, eu estava na rua tal, um veículo bateu na minha traseira e nós dissemos que íamos resolver lá e ele não me pagou. Olha, eu consertei o veículo, você traz o comprovante lá do quanto você gastou para consertar o veículo, e aí você leva todas essas provas e o funcionário do juizado, ele vai, que a gente chama de reduzir a termo, ou seja, ele vai escrever no papel o seu pedido. E assim pedindo para também chamar o réu, né, no caso, a pessoa com quem você se envolveu no acidente, para poder responder a esse acidente. E já eu tenho que pagar alguma custa daí? Isso, essa é outra grande vantagem do juizado. Não tem custas na primeira fase, né, no primeiro grau. Não há necessidade nem de advogado até 20 salários mínimos, ou seja, R$15 mil, ou também não há necessidade de pagar nada, nenhuma taxa judiciária, que é o que se cobra na justiça comum. E quantas audiências que a pessoa vai ter que ir? Tem mais de uma? É sempre feita com o juiz? Uhum. A ideia do juizado, de início, é você passar primeiro por uma audiência de conciliação. Então você comparece a primeira vez no balcão do juizado, eles já vão designar uma data para a sua audiência de conciliação.
Então o senhor, a senhora já saem sabendo o dia e aí eles vão tentar achar outra parte para comparecer aquele dia da audiência. Se resolver na hora, na primeira audiência de conciliação, isso muitas vezes é feito por um conciliador, né? Não é feito por um juiz de direito, mas vale tanto quanto, porque se você chegar em um acordo, o juiz já vai homologar essa decisão. Se por acaso vocês não chegarem a um acordo, já será designada uma outra audiência, que é chamada de audiência de instrução e julgamento, onde o senhor, a senhora tem que levar as provas e eventualmente alguma testemunha para ser ouvida nessa audiência. Quer dizer que na primeira audiência não preciso levar testemunha nenhuma? Não há necessidade de levar testemunha na primeira audiência de conciliação, porque é uma audiência de conciliação apenas, para tentar resolver aquilo. E muitas das vezes acaba-se ali mesmo, porque as pessoas tendo uma pessoa imparcial ali no meio e na frente de um conciliador, elas conseguem resolver os problemas. Agora, o senhor já colocou de forma bem clara que a gente não precisa pagar as custas para entrar com a ação. Agora, e se eu perder a ação? Vamos supor que eu promovi a ação, bati na traseira de um veículo que parou no farol vermelho, mas eu acho que ele está errado porque ele parou no farol vermelho abruptamente. Eu já vi isso uma vez, olha que interessante. Bom, vou perder a ação, evidentemente, né? Mas é um direito que eu tenho de propor ação. Propus a ação e perdi. O que acontece? Eu tenho que pagar os honorários do outro advogado? Não há necessidade de pagar os honorários, também não há necessidade de pagar os honorários de advogado no primeiro grau, que a gente chama, né? Porque agora, se você desejar recorrer de uma decisão, existem os colégios recursais. Eu participo do colégio recursal lá de Guarulhos e a diferença só é que quem ingressar com recurso há necessidade de recolher as custas, só nesse caso. Mas mesmo que se você é pobre, né, pelo conceito legal de pobreza, se você não tiver condições de pagar as custas do recurso, você pode pedir um pedido de gratuidade da justiça. Isso é permitido também. Então, doutor Jamil, o senhor falou sobre o conceito jurídico de pobreza, o pobre segundo o direito, não é isso? O que é exatamente isso? O direito, ele considera pobre a mera declaração de pobreza. Então, muitas das vezes, basta declarar, que a gente chama de declaração de hipossuficiência, você declara que é pobre e isso é permitido. Lógico que o juiz vai analisar o caso concreto e verificar se você é pobre mesmo, do ponto de vista legal. Se houver evidências que você está falseando a verdade, uma vez que você ganha um salário muito alto, ele pode mandar comprovar esse valor, quanto que você ganha por mês, para verificar realmente se você é pobre ou não. Mas quem ganha até 4 salários mínimos ou 3 salários mínimos, dependendo de cada juiz, tem julgado que a pessoa é considerada pobre. Aí, se por acaso ela não for e estiver afirmando que é? Isso. A falsa declaração é crime, então não pode declarar uma declaração falsa. Então, por isso, não se deve fazer isso, né? Temos que agir com responsabilidade na medida que até o transporte é público, né? Então, nós temos que participar de forma... Pensar que também a justiça deve ser pública, mas também para quem precisa necessariamente. Senão, as custas também não são tão altas assim. Em geral, para ingressar com um pedido, cerca de R$100 no Judiciário Paulista. É isso aí. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já, com mais informações sobre o Juizado Especial Cível. Fique aí!